Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o juramento de Ourique, a fundação do Império de Cristo e a tradição profético-messiânica de Portugal. Nós teremos como livro base do nosso programa uma publicação nossa, Da Face Oculta do Rosto da Europa, Prolegômenos a uma História Mítica de Portugal. O autor é o Manel Gandra. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema basilar na história portuguesa. Que diz respeito ao seguinte: a monarquia portuguesa, como nós entendemos, ela é uma monarquia que surgiu em razão de um acontecimento e de uma visão divina. Foi o próprio Cristo, antes da Batalha de Ourique, quem conferiu a legitimação da realeza de direito divino a Portugal. Portanto, a coroa portuguesa tem o seu fundamento, a sua origem, não numa investidura da Igreja Católica. Portanto, não é o Papa, nunca foi o Papa que ungiu os reis de Portugal. Essa investidura foi feita pelo próprio Cristo, diretamente antecedendo a Batalha de Ourique. Portanto, Portugal assume-se deste modo, desde os seus primórdios, com a cobertura espiritual da Ordem de Cister e da Ordem do Templo de Portugal, como um país ungido por Deus. E desde o início, os monarcas portugueses encarnavam, a palavra é essa mesma, esse grau hierárquico conferido por Cristo aos reis de Portugal e aos descendentes dele. E é sob essa perspectiva, desta visão, desse acontecimento, que toda a história de Portugal se desenvolve, incluso o seu papel contínuo de defesa e de salvaguarda da cristandade. Mas veja, Portugal salvaguarda não só o cristianismo latino e bizantino, Portugal resguarda todas as variantes cristãs, inclusivamente aquelas que são consideradas heréticas, tais como os cátaros. E o tema do messianismo e do profetismo, portanto, em Portugal, e relacionado à coroa portuguesa e aos reis portugueses, só fazem sentido à luz do milagre de Ourique, quando nós temos Ourique como referência. Mas algumas tragédias acontecem dentro da história de Portugal que interrompem essa aliança de Cristo com a monarquia. Isso traz, evidentemente, consequências trágicas para o Ocidente cristão e para o Brasil, que viria a ser futuramente descoberto. Um desses episódios de ruptura acontece precisamente com Dom João II,
que é tratado pela historiografia portuguesa como o príncipe perfeito. É com Dom João II que se inicia a decadência de Portugal. E essa foi uma tese que o Manuel Gandra lançou na Europa há muitas décadas atrás e que causou uma firula tremenda. Mas hoje em dia, esses caminhos são incontornáveis, não é? Dom João II inicia um processo de decadência de Portugal, no sentido de que ele mergulha a coroa portuguesa numa materialização. Ele rompe com um projeto espiritual. Depois nós temos alguns vai-e-vens na história de Portugal. O Brasil já havia sido descoberto. E no caso do Brasil especificamente, no período que nós vamos chamar, portanto, de independência, né? Portanto, quando acontece a independência do Brasil, Portugal como Estado existe há quase 800 anos, né, como uma monarquia contínua. Então, a independência é o projeto maçônico que rompe definitivamente com essa trajetória espiritual, que inicia no milagre de Eurique. E o Brasil também entra dentro de um simulacro de nada, vertendo dentro do vazio. Esses assuntos são assuntos atuais, porque ontem nós tivemos a posse do presidente americano, Donald Trump, dia 20, que é curiosamente o dia de São Sebastião, não é? O rei português Dom Sebastião tem o seu nome exatamente por conta do santo, e porque Sebastião é um nome asiago. E Dom Sebastião é o último rei que encarna a ideia do encoberto, do desejado, do Messias dentro da tradição portuguesa. Então os temas do profetismo e do milenarismo, que são temas controversos e sob determinados aspectos proibidos dentro da cultura cristã, latina, esses temas estão perfeitamente presentes na tradição portuguesa. De modo que o que nós temos aqui é claramente uma história de Portugal que se desenrola sob um determinado prisma. Por que eu citei a eleição de Donald Trump? Antecedeu a eleição do Trump, tanto dentro de determinados segmentos protestantes, evangélicos, dentro dos Estados Unidos, bem como em Israel. Corre a ideia de que Trump será uma espécie de enviado bíblico, não é? E, entre outras coisas que este enviado bíblico faria, seria o auxílio à reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. E as conversas, todas as vezes em que Donald Trump referiu-se à história de Israel e ao apoio que ele dará a Israel, ele sinaliza claramente nesse sentido. Portanto, isso denota que, ao contrário do que nós possamos pensar, o homem parece que demonstra um conhecimento exato do campo profético de Israel, que cobre a história de Israel, bem como do campo profético que cobre a história da cristandade. Aliás, o seu próprio discurso de posse tem características curiosas
que podem perfeitamente apontar nesta direção. E é interessante nós estarmos falando nesse assunto no momento em que as igrejas, como um todo, praticamente proibiram a referência ao tema do Messias. E de um personagem curiosíssimo, que a tradição portuguesa fará muita menção, que vem a ser o imperador dos últimos dias. Toda a história de Portugal só faz sentido à luz do milagre de Ourique. Quando nós tiramos Ourique da história de Portugal, como Alexandre Herculano tentou fazer, o historiador português, Portugal não tem o menor nexo. Ora, então vamos entender aqui alguns pontos. Existe tradicionalmente há uma concepção tradicional que advoga um modelo providencialista do cosmos. E esse providencialismo está integralmente sustentado num eterno retorno cíclico, onde ele obedece cadências rítmicas de precisão matemática e geométrica. E essa concepção tradicional foi relegada para o limbo pelas mundivivências mecanicista e positivista e tem gradualmente convocado consensos, constituindo-se na atualidade como um postulado fulcral do paradigma epistemológico emergente, que é o seguinte: e é em cima dessa concepção tradicional, só para notificar a vocês, aos nossos ouvintes, que os judeus falam do seu Messias. E que durante todo o tempo, inúmeros freis, padres, na historiografia portuguesa, e nós temos estudo mapeado, falaram também, baseado em cálculos astronômicos e astrológicos. Então, essa concepção tradicional do modelo providencialista ela pode ser vista à escala cósmica e à escala geofísica. O domínio da geologia, no nível biológico e vital, no âmbito da física e da química. Ora, uma vez que a gente admita, em cascata, a existência de todos os planos, portanto, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, e vice-versa, aquilo que nós entendemos como os ciclos políticos, os ciclos econômicos, os ciclos sociológicos, os ciclos civilizacionais, todos esses ciclos estão invariavelmente inquinados pelo dogma teológico do livre-arbítrio. E esse dogma é uma contingência bizarra que foi decretada pela Igreja Romana após tê-la votado democraticamente numa Assembleia Conciliar, como se na natureza inteira apenas as criaturas humanas houvessem sido destituídas de um destino teleológico em consonância com a harmonia das esferas. Portanto, o que nós temos aqui é que um concílio decreta que não existe nenhuma relação entre a harmonia das esferas e a vida humana. E essa é a razão pela qual os chamados cálculos epilogísticos foram suprimidos da tradição católica, latina. Mas há inúmeros freis e monges e padres que continuam trabalhando.
Aliás, Portugal tem um colégio célebre, que é o chamado Colégio de Santo Antão, que ensina a aula da esfera. Não é? Com todas as implicações que isso implicam. Ora, então a supressão da existência de que existe uma harmonia das esferas com o ciclo, por exemplo, quando você pega um mapa astrológico, você está falando do céu, e coloca aquele mapa em relação, estabelece algum tipo de analogia com a vida humana, nós estamos falando exatamente disso. Não é? E é isso que foi suprimido através desse dogma teológico. Não há correlação ou relação ou analogia que se possa estabelecer com a harmonia das esferas e a vida humana. Independentemente da Igreja decretar isso, isso não altera a existência da realidade. Então, mas as repercussões desse problema têm variado consoante as aspirações e as inibições anímicas dos respectivos interlocutores, né? Em Portugal, essa questão foi formulada, não é? E tendo condicionado o exercício da identidade e do desenvolvimento da identidade portuguesa. Ora, então o que nos cabe fazer dentro do âmbito da história? Nós vamos indagar quais são os contornos que assumiu essa relação, esse paradigma epistemológico, sendo certo que o mito configurante, o primeiro motor que move a ideia da portugalidade e da portuguesia e do movimento de Portugal pelo mundo, se acha expresso, consignado exatamente naquilo que é chamado de o juramento de Ourique. Existe um contributo inegável, mas não exclusivo, dos franciscanos e de outros institutos religiosos que contribuíram claramente para a disseminação do joaquimismo em Portugal, ou das teorias de Joaquim de Fiore, pelo menos até cerca do século XIX. Por exemplo, quando nós pegamos, além dos franciscanos, né, os monges cistercienses, a gente pega o convento de Alcobaça. Né? O convento de Alcobaça teve uma cota significativa de responsabilidade na difusão da teoria de Joaquim de Fiore, que é precisamente uma teoria milenarista. Não é? Embora não cite a palavra milenarismo. Ora, a pedra de fundação da mística de Portugal é o Quinto Império. Portanto, nós não vamos ler o juramento de Ourique. Eu estou com ele aqui na minha frente, mas ele é muito grande, senão nosso programa ficará retido. Mas vocês podem entrar na internet e perfeitamente baixar o juramento de Ourique, notadamente numa edição Príncipe de 1597, a segunda impressão de uma obra chamada Diálogos de Vária História, de Pedro de Maris. Ali vocês vão ter um exemplar. Né? E esse juramento de Ourique foi publicitado pelo Frei Bernardo de Brito
na obra dele chamada Crônica de Cister, em 1602. O Frei Bernardo de Brito foi um grandíssimo estudioso sobre a Ordem do Templo de Portugal. E foi o primeiro divulgador do milagre de Ourique, do juramento de Ourique. Ora, o Alexandre Herculano levantou uma lebre que absolutamente não é verdadeira, de que o juramento de Ourique não era original. E por que ele fez isso? Alexandre Herculano e os seus seguidores disseram que o documento é falso. Ora, não é legítimo você clamar a falsidade de uma tradição simplesmente em virtude dela não ser avalizada por um documento apógrafo e não pelo próprio original. Então o que o Alexandre Herculano fala é uma estultice imensa. Ele falou o seguinte: não tem o documento original, só tem a cópia. Isso é um documento apógrafo. Documento apógrafo é o documento que é cópia de um documento original. Então, como ele diz que não tem o documento original, o documento é falso. Quer dizer, isso é simplesmente a alegação mais estúpida que alguém pode fazer. Portanto, não faz o menor sentido prestar atenção nessa abordagem de Alexandre Herculano em relação ao milagre de Ourique. Ora, efetivamente, Pedro de Maris garante que o documento, o juramento de Ourique, o original, foi levado para Madrid pelo abade-geral de Alcobaça, Frei Lourenço do Espírito Santo, depois que o notário Tomé da Cruz o reproduziu em facsímile, cujo teor é, afinal, aquele que, com ligeiras discrepâncias, os editores revelaram. O juramento de Ourique, ele enuncia 12 futuros contingentes para a história de Portugal. E eles são hierarquicamente concatenados, todos esses contingentes. Eu vou citar os 12. Primeiro, o que é o juramento de Ourique? Cristo aparece para o primeiro rei, para o futuro primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, na noite, no dia da batalha de Ourique. E na noite que antecede a batalha, o rei recebe uma visita de um ancião. E aquele ancião fala de determinados acontecimentos e que ele aceite ser sagrado rei. No dia da batalha, portanto, no dia seguinte, Cristo aparece na cruz para Afonso Henriques, sagra a monarquia portuguesa. Garante a Afonso Henriques que ele vai vencer a batalha contra os mouros e que abençoará Portugal por 17 gerações. E que depois ele voltaria a colocar os olhos novamente em Portugal. O juramento de Ourique, a descrição da visão, é absolutamente semelhante à visão que Constantino teve quando Constantino, imperador de Bizâncio, quando Constantino
viu Cristo, e a frase, por esse sinal vencerás, e a partir daquele momento, o cristianismo é transformado em religião oficial do Império Romano. Né? Portanto, tanto Constantino quanto Portugal, né, quanto a investidura dos monarcas de Israel, nunca foram feitas pelo Papa, portanto pela Igreja. Embora Constantino já fosse imperador, ele já é imperador. Ele vence aquela batalha e há um abençoamento em relação a um outro esquema, mas não a sua investidura. Casos clássicos de investidura nós temos na história de Israel e Portugal, onde Deus em pessoa aparece e cria uma monarquia. Então, o juramento de Ourique anuncia 12 futuros contingentes relacionados a Portugal. Por ordem hierárquica, de aparição, está o seguinte: primeiro, vencerás e destruirás estes reis e desfarás sua potência. Isso é Cristo falando a Dom Henrique. Ele vai vencer os árabes. O Senhor se te mostrará. É o segundo. Terceiro, vencereis e não sereis vencido. O quarto, não só vencereis esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da minha cruz. Quinto, acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja, e te pedirá que entres na batalha com o título de rei. Sexto, quero em ti e em teus descendentes fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações. Sétimo, e será reino para mim santificado, puro por fé e amado por piedade. 8. Não se apartará deles, nem de ti, nunca, a minha misericórdia. 9. Por quê? Por sua via tenho aparelhadas grandes searas. 10. Porque tem posto sobre vós e vossos descendentes os olhos da sua misericórdia até a 16ª geração. 11. A qual será atenuada. 12. Mas nesta mesma quebra e atenuação, ele tornará a pôr os olhos e verá. Bem, o que nós temos aqui? Cristo em pessoa sagra e consagra o primeiro rei de Portugal e todos os reis portugueses. Essa é a razão pela qual os reis portugueses nunca foram coroados. Não havia coroação em Portugal, havia sagração, cerimonial de sagração. Porque o rei já tinha sido coroado por Cristo. Não é? É uma monarquia por direito divino. Ela não é uma monarquia por títulos herdados. Portanto, não é uma monarquia de mero direito sucessório, consanguíneo. Quem elege o monarca português é Deus diretamente, e o povo aclamava a eleição. Caso o povo resolvesse não aclamar o rei
que era aclamado em praça pública e nunca em recinto fechado, o rei não seria rei. Só isso faz da história de Portugal algo completamente diferente. E isso é toda a história de Portugal. Não é? Então Cristo promete vitórias sucessivas e olhará a um compromisso dele com Dom Afonso Henriques e para além de Dom Afonso durante 16 gerações. Portanto, nós temos o número 17 aqui. Dom Afonso mais 16 configura 17. E curiosamente, toda a história de Portugal, toda, ela terá um biorritmo numérico baseado no número 17. Os cálculos e os estudos da epilogística mostram isso perfeitamente. E o Brasil também tem uma influência do número 17 na história brasileira. E há mais. Existe uma dobradinha até hoje, mesmo com a separação dos países. O que acontece em Portugal acontece no Brasil e vice-versa. Permanece uma relação histórica, invisível, entre ambos. Mas Cristo, na Batalha de Ourique, deixa consignado que acontecerá uma ruptura, uma quebra, na 16ª geração depois de Afonso Henriques. E esse período coincidiu exatamente com o governo do monarca português chamado Dom Sebastião, cuja comemoração foi ontem. Aliás, a cidade do Rio de Janeiro chamava-se São Sebastião do Rio de Janeiro, não por conta do santo, mas por conta do monarca português. E Dom Sebastião é aquela figura que encarnará o mito do Messias que haveria de voltar e que combateria o Islã na última batalha antes do fim dos tempos e que reconquista Jerusalém. Portanto, a tradição sebastianista que está presente no Brasil, de onde o Ariano Suassuna era inquestionavelmente o maior expoente, o maior estudioso, tradição sebastianista essa que foi perseguida pelo Império Brasileiro, por toda a República e pela Igreja Católica. A Igreja Católica não admite de modo algum o mito sebastianista. E as perseguições sobre isso, haja vista que Canudos, que foi um episódio sebastianista, foi a maior chacina que o exército já fez em nome de um governo. Não é? E por que chacinaram? Porque Canudos é sebastianista e está diretamente conectado com toda essa trajetória milenar do milagre de Ourique. O Brasil proíbe qualquer tipo de movimento sebastianista. Todos eles são execrados, são proibidos. E é preciso entender a razão disso. E por que esses movimentos foram sendo chamados de heresias, inclusivamente pela Igreja? Ora, então abre-se aquilo que nós chamamos de o período do interregno identitário nacional na história de Portugal. E é dentro desse interregno que é entronizado a dinastia de Bragança, em Portugal. E é um dos descendentes dessa dinastia que virá futuramente no Brasil, Dom Pedro I, a romper, juntamente com o plano de José Bonifácio da maçonaria, a romper
com o milagre de Ourique. Não há como desconectar a história do Brasil da história de Portugal, porque o Brasil é uma construção portuguesa. E a história de Portugal não faz o menor sentido se nós suprimirmos da história a atuação profética e messiânica que os monarcas portugueses assumem para si e o papel que eles desempenham conscientemente diante da cristandade. E notadamente no que diz respeito ao papel de combate ao Islã. Mas voltando a esses 12 futuros contingentes, são 12 os discípulos, não é? Quando Cristo, portanto, fada deste modo a grei portuguesa, a Cristofania de Ourique, missionou, portanto, Portugal para a fundação do Império de Cristo e trouxe, concomitantemente, para Portugal a legitimação da realeza de direito divino na pessoa do primeiro rei, Afonso Henriques, aquele zeloso a quem Deus ama, e seus descendentes. Ora, existe uma carta de doação da iniciativa de Dom Afonso ao mosteiro de Alcobaça, que foi datada de 1183, aonde o próprio rei alude a essas prerrogativas no estudo dos chamados 4 sinais rodados que ele ostenta. Não é? Vê-se claramente nesses 4 sinais rodados 4 palavras: pax, lux, rex, lex, formando uma cruz. Em todos eles, como é que o sinal é composto? Nós temos escudetes carregados de 5 bezantes, que são as 5 chagas de Cristo. Aliás, os bezantes, na visão do campo de Ourique, Dom Henrique assume como bandeira de Portugal os 5 bezantes, exatamente porque eles simbolizam a marca das 5 chagas de Cristo. Não é? E depois eles vão se transformar no brasão de Portugal. Então, a carta de doação, que tem esses sinais rodados, eles são formados por escudetes carregados de 5 bezantes cada um. E esses bezantes também estão dispostos em formato de cruz. São 12 escudetes, todos eles em forma de amêndoa. Os 6 escudetes da pala estão apontados para baixo. Os 6 escudetes da faixa para o centro, de modo que eles se encontram, não é? Eles vão em direção a um centro. Porém, aquilo que notabiliza, de fato, esse sinal rodado do rei, são essas 4 palavras latinas, dispostas em 4 quadrantes, pax e lux. Estão nos quadrantes superiores. Quando nós olhamos para o escudete, pax está à nossa esquerda, e lux está à nossa direita. E as palavras rex e lex, que estão nos quadrantes inferiores. Olhando para os escudetes, rex está abaixo de pax, portanto rex está à nossa esquerda. E lex está à nossa direita, abaixo de lux. Pois bem. Ora, o propósito desses selos rodados
encontra-se cabalmente esclarecido num trecho de uma obra de René Guénon chamado O Rei do Mundo. Essa edição é de 1978, na página 26. Abro aspas e eu vou citar. O Rei do Mundo deve ter uma função essencialmente ordenadora e reguladora. E pode-se observar que não é sem razão que esta última palavra tem a mesma raiz de rex e regere. Função essa que pode resumir-se numa palavra como equilíbrio ou harmonia, o que corresponde em sânscrito ao termo dharma. O que entendemos por isso é o reflexo do mundo manifestado da imutabilidade do princípio supremo. Pode-se compreender também, pelas mesmas considerações, o motivo por que o Rei do Mundo tem por atributos fundamentais a justiça e a paz, que não são mais do que as formas revestidas, mas especialmente por esse equilíbrio e essa harmonia no mundo do homem. Então nós temos aqui que as palavras pax, lux, rex, lex são os selos rodados do Rei do Mundo. Perceba que os reis portugueses, portanto, assumem-se como o Rei do Mundo. Essa figura existe. E vários monarcas, não só portugueses, arrogam para si a prerrogativa de serem o Rei do Mundo. Quem é o Rei do Mundo? O Rei do Mundo é aquele que reinará antes do Messias, da vinda do Messias. E ele vai reunir sobre a sua coroa a cristandade. Portanto, ele vai fundar o Império de Cristo. Não sem razão, a coroa portuguesa falava sempre na dilatação da fé e do império. Mas não é um império temporal, é um império espiritual. Portugal foi um império de cultura. O único império de cultura que teve no mundo. Não foi o império de domínio temporal. Então, esses detalhes é que vão fazendo toda uma diferença dentro da história portuguesa. Ora, uma outra versão sobre esse sinal rodado de Dom Afonso Henriques, nós vamos encontrá-la em Antônio de Vasconcelos. E ele fala que a fonte de inspiração desses sinais rodados não teria sido outra senão a Epístola de Santiago 1,17, que fala o seguinte, abre aspas, lá de cima vem toda a graça óptima com o dom perfeito, que desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra alguma de variação. Essa opinião de Vasconcelos é uma sugestão muito arguta e ela veio a ser corroborada como inspiradora de uma passagem do Apocalipse. Além disso, nós temos em algumas iluminuras do Beatus Fecundus e do Beatus Discílus, que são comentários da mesma família do Apocalipse de Lorvão, que são datados do século VIII, no ponto onde é glossado o capítulo 5, versículos de 1 a 10, da revelação atribuída ao evangelista João, que diz o seguinte, abre aspas, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que pela sua vitória alcançou o poder de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E olhei e vi no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos um cordeiro como morto que estava em pé, o qual tinha 7 cornos e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus,
mandados por toda a terra. E veio, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E tendo o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um suas cítaras e suas redomas de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és, Senhor, de tomar o livro e de desatar os seus selos, porque tu foste morto e nos remiste para Deus pelo teu sangue, de toda a tribo, e de toda a língua, e de todo o povo, e de toda a nação. E nos tem feito para o nosso Deus, reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Fecha aspas. Ora, esses versículos supracitados do Apocalipse de Lorvão torna verdadeiramente significativo o sinal rodado de Afonso Henriques. De que modo? A função real é uma função essencialmente ordenadora e reguladora. O rei deve ordenar o cosmos e deve regular o cosmos. Não é? É isso que explica René Guénon. A função do rei de ordenar e de regular é porque o rei em si encarna essa função. E ele encontra justificação nesta encarnação dessas funções ordenadoras e reguladoras no patrocínio divino que é expresso pela palavra pax. Por outras palavras, o rei, investido na função régia no início da batalha de Ourique, contra 5 reis mouros, veja, são 5 as chagas de Cristo, ele vence a batalha por intervenção divina, traz a Portugal a sagração pela Pax, a qual, numa acepção plena, é um dos atributos fundamentais dos centros espirituais estabelecidos no mundo, dentro da Terra. Compreende-se isto, portanto, mercê da tradição bíblica, que faz do rei e sacerdote Melquisedeque rei da justiça e de Salém. Melquisedeque é o rei de justiça, portanto, da Lex, e é o rei de Salém, Jerusalém, é o rei da paz, da Pax, cujos atributos são a balança e a espada, que também são os distintivos do arcanjo Miguel, êmulo de Deus e príncipe da clemência. A manifestação de Micael, ou de Miguel, está implícita nos sinais rodados. E ela assinala sempre a glória da Shekinah, que é a grande Pax, ou a paz profunda, e de Lux, do Messias, sendo representado pela 10ª Sefira, Malkut, com a acepção de o reino e o justo. É isso que está contido em Tzedek. Portanto, vejam vocês que o sinal rodado de Afonso Henriques, aonde o rei escrevia e selava todos os documentos oficiais com essas palavras: Pax, Lux,
rex, lex. Há muito que se diga sobre isso. Porque, ao contrário do pensamento que nós temos hoje, naquela altura e durante muito tempo, os símbolos significavam coisas concretas e precisas. Hoje, para nós, os símbolos não significam nada. Eles são uma mera formalidade. Mas, na verdade, os símbolos existem. E eles falam. E falam para quem entende. Ora, Portugal assume-se, portanto, desse modo, desde o início da fundação da nacionalidade portuguesa, com a Batalha de Ourique, e com a cobertura da Ordem de Cister e da Ordem do Templo de Portugal, como um país ungido por Deus. Porquanto o sacerdócio de Melquisedeque, que é compatível com o conceito de realeza divina, corresponde ao de El Elyon. E esse, por seu turno, por sua vez, corresponde ao de Emanuel, que é Deus conosco, conforme está escrito em Mateus 1:23. E essa é a razão suficiente pela qual no século XVI, o rei chamado o Venturoso, que erroneamente os brasileiros chamam de Manuel, né? O nome dele não é Manuel, é Emanuel, o rei Dom Emanuel o Venturoso, que é o 14º monarca português, apresentou-se como o rei do mundo. E para além de tudo isso que nós falamos, essa apresentação estava em absoluta concordância conforme a profecia de Isaías exigia, Isaías 7, 13 e 14 e Mateus 1,17. O dístico da eclíptica da esfera armilar de Dom Manuel, que é a arma do rei, nós vamos encontrar as palavras Mori, ou M-R-O-E. E essas palavras, elas têm o significado de Manuel, Orbis, Rex, Est. E Manuel, Rex, Orbis, Est. Traduzindo, Manuel é rei do mundo. Então a esfera armilar, que é aquela que constará na bandeira do brasão do Império Brasileiro, essa esfera reivindica claramente um estatuto imperial para o rei Emanuel. Esfera essa que os Bragança vão manter, mas Dom Pedro I suprimirá completamente o significado espiritual do símbolo. E o Brasil vira um império, mas um império maçônico, e que não tem nenhuma relação com a coroa portuguesa e com o projeto ligado à cristandade e à salvaguarda da cristandade. Portanto, tudo que os Bragança, a partir de 1822, não têm é compromisso com a história da cristandade e com a salvaguarda e a defesa da cristandade, embora a propaganda monárquica, que graça atualmente, veicule outros dados
E se for verdade que, de fato, o império fundado pela maçonaria no Brasil tem algum compromisso com a cristandade, que eles retornem ao compromisso do rei do mundo, que a coroa portuguesa, desde o milagre de Ourique, tem. Como se sabe, o rei Dom Afonso Henriques exprimiu constantemente, e desde o início do seu governo, a referência a Portugal como determinativo do grau hierárquico que ele encarnava. E é muito curioso isso, quando nós vamos estudar os símbolos que o rei ostentava. O título de príncipe ou de infante de Portugal ou dos portugueses só excepcionalmente se encontra ausente nos diplomas afonsinos anteriores a 1139. O Paulo Mereia, por exemplo, encontrou e publicou um diploma a favor do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que foi feito em 1139, no qual Afonso Henriques, por 2 vezes, se intitula Rei dos Portugueses. Contudo, a realeza de Afonso Henriques fora reconhecido pelos seus súditos antes do próprio rei ter adotado o título de rei, conforme se comprova por 2 inscrições lapidárias, ambas as inscrições de 1138. Uma está em Soure, desaparecida, e é comemorativa da edificação da igreja de Nossa Senhora Finisterre, que foi erguida junto ao castelo da localidade. E a outra está em Santa Luzia de Campos, em Vila Nova de Cerveira. Ora, mas exceto isso, a partir de fevereiro ou de abril de 1140, a chancelaria passa a chamar Dom Afonso de rei. E pelos anos de 1150, 1160, o seu nome, Afonso, portanto, se separa definitivamente do reino, desaparecendo esse. O que, segundo José Matoso, um dos maiores historiadores de Portugal, esqueçam Alexandre Herculano, José Matoso diz que isso vai ficar a dever à circunstância da personalidade do monarca ter se tornado cada vez mais absorvente e carismática. E de tal forma a personalidade do primeiro rei de Portugal é carismática, que esse carisma não desaparece, né, com o passamento do monarca, portanto com a morte do monarca. E esse carisma é precisamente, aqui carisma num sentido divino, ele tem os selos de rei do mundo, ele é o rei do mundo. E esse carisma é o que aparece expresso naquelas 4 palavras, nos selos rodados. E depois da morte dele, muito pelo contrário, esse carisma messiânico, divino, vai sendo fortalecido em detrimento de qualquer coisa, a ponto da beatificação dele ter sido reiteradamente solicitada à Santa Sé. O Antônio José Saraiva corrobora essas coisas todas ao afirmar que ele identificou nas 3ª e 4ª crônicas breves de Santa Cruz de Coimbra o rastro de uma poesia épica sobre Afonso Henriques, no qual se canta a liberdade dos portugueses e que presume Saraiva, essa épica terá sido elaborada o mais tardar no reinado de Dom Afonso I. Ora, portanto,
o autor dessa poesia épica, ele colocou um sentimento popular, né, que vigorava em Portugal, portanto, de que o rei era santo. Né? Seja como for, o que importa absorver disto é que Ourique será o modelo configurante da história nacional portuguesa. E isso está sintetizado numa norma canônica, um formato de uma tripeça, reveladora dos 3 tempos, ou das 3 épocas distintas, em cuja órbita vão se consumar 3 realizações distintas. E aqui entra a ideia que Portugal vai abraçar, que é a teoria das 3 idades do mundo, do abade Joaquim de Fiore. Então todas essas coisas entrelaçam-se na história de Portugal, mas a tripeça de Ourique articula-se da seguinte forma: Cristo promete a Afonso Henriques uma descendência venturosa até a sua 16ª geração. A partir da 16ª geração, verificar-se-á a atenuação da prole, e em consequência dela vai advir uma decadência. Bem, a terceira peça é: a nação portuguesa retomará a sua primeira aventura, ficando ela a dever-se ao volver de vista de Deus sobre a prole atenuada. É curioso. Vejam vocês que, novamente, o número 17. Cristo promete a Afonso Henriques que Portugal sairá vitorioso. E assim exatamente aconteceu com a história de Portugal, até Dom Sebastião. Dom Sebastião, teoricamente, morre na Batalha de Alcácer Quibir, em África. E como o rei não era casado e não tinha descendentes, assume a dinastia dos Bragança, depois de um período muito grande de dominação dos reis espanhóis. Aqui entra a segunda fórmula ou realizações prevista por Cristo a partir da 16ª geração. Verificar-se-á a atenuação da prole. Portanto, aquela dinastia vai desaparecer. Desaparecer entre comas, será atenuada. E em consequência dela vai advir a decadência. Ora, um problema começa a acontecer já com Dom Afonso V, antes de Dom Emanuel. Esse rei tem um filho, o primogênito, que por N razões que nós não vamos entrar aqui agora, Dom Fernando, é enviado para a Ilha da Madeira, em exílio, para fugir de ser assassinado. O problema e durante décadas a coroa portuguesa manda navios, dinheiros, ele vive num fausto, é um príncipe, é o herdeiro da coroa. E inúmeros acontecimentos ocorrem ali, de tal modo que ele não retorna. Ele é impedido de voltar a Portugal. E no lugar dele assume o trono Dom João II, aquele
que é o responsável pelo início da decadência de Portugal. O rei que assassina propriamente com as suas mãos o grão-mestre da Ordem de Cristo. E esse filho de Dom Afonso V, exilado na Madeira, cria uma descendência muito grande, que curiosamente, hoje existe um ramo direto deste rei, que mora no Brasil, é o ramo de Avis Trastâmara, e que está requisitando a coroa portuguesa, como legítimo descendente da casa de Avis. Então perceba que, aqui na tripeça do juramento de Ourique, a partir da 16ª geração, portanto, quando Dom Sebastião vem, depois de Dom João II, depois de Emanuel, depois de Dom João III, né? Quando Dom Sebastião vem, evidentemente que ele está na 16ª geração, e a dinastia de Avis acaba com ele. Não é? Perfeitamente em consonância com o afirmado por Cristo no milagre de Ourique. A prole se atenua. A dinastia de Avis tem descendentes, mas por inúmeras razões eles não voltam como reis, eles ficam exilados. E Portugal entra naquilo que é chamado o período do interregno identitário nacional, é a decadência portuguesa, da qual os portugueses se ressentem até hoje. Tem uma saudade imensa da dinastia de Avis. E aqui é que entra a dinastia dos Bragança. Então, os Bragança entram, Dom João IV assume o compromisso diante da Imaculada Conceição de Maria, de que eles guardarão o trono até o retorno do rei de Avis. Portanto, todos os Braganças, dentro da história portuguesa, não são reis, são regentes. Desde aquela época, Portugal só teve uma rainha, chamada Nossa Senhora da Conceição, e o Brasil também. A terceira parte da peça do juramento de Ourique é que há a promessa de que a nação portuguesa retomará a sua primeira aventura, ficando ela a dever-se ao volver da vista de Deus sob a prole atenuada. Portanto, existe a promessa de que a dinastia de Avis retorna a Portugal. E aqui, hoje nós temos um problema dinástico seríssimo, porque os Bragança não admitem, nem no Brasil, nem em Portugal, que os Avis possam retornar. Mas acontece que existem documentos assinados pelo primeiro rei de Bragança que atestam que os Bragança são meramente regentes e que eles devem recolocar a coroa na cabeça do verdadeiro rei, que é o rei de Avis. E quando Cristo voltar a olhar, depois da 16ª geração, para Portugal, sobre a prole atenuada, evidentemente que nós estamos falando no retorno do Império de Cristo. Isso significará o quê? Que Portugal voltará a ser um país monárquico? Que Portugal e o Brasil serão unidos sobre a mesma monarquia? O fato
é que tudo aquilo que Cristo prometeu para Dom Afonso foi cumprido, porque Deus cumpre com as suas promessas. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo aqui. Nós voltamos já já. Voltando agora. Dito isto, você, caro ouvinte, consegue agora entender a razão pela qual a história de Portugal preocupa-se tanto com o mito do retorno de Dom Sebastião? Porque o retorno do rei, o desejado, o encoberto, é o cumprimento da promessa de Cristo para com o rei Dom Afonso Henriques. E no cumprimento desta promessa, ele fala claramente que Deus voltará a botar os olhos sob a prole atenuada, que foi a de Avis, a prole que foi tida como desaparecida durante séculos. Durante séculos foi escondido, tanto do Brasil quanto de Portugal, a verdade de que haviam herdeiros vivos da casa de Avis, e que o verdadeiro rei e os seus descendentes moravam exilados na Ilha da Madeira. Aquele filme famoso francês, O Máscara de Ferro, esse personagem é português. O Máscara de Ferro português é precisamente o filho de Dom Afonso V, que foi exilado para a Madeira para não ser assassinado. Foi mandado para a Madeira para não ser assassinado e depois ele é exilado definitivamente com a morte do seu pai. E os seus descendentes ficam banidos da coroa. E em seu lugar assumem outros. O primeiro que assume é Dom João II. Portanto, o assunto ligado ao sebastianismo, tanto em Portugal quanto no Brasil, é gravíssimo, é seríssimo, é um assunto da mais alta espiritualidade. Mas esse assunto desperta um verdadeiro horror aos Bragança, do Brasil e de Portugal, e à Igreja Católica. Mas isso faz parte da história de Portugal. Assim como faz parte da história de Israel, que Deus ungiu Moisés, ungiu Davi, ungiu Salomão. E assim como Deus tem alianças com Israel, Cristo tem alianças com Portugal. E não é a igreja, seja ela com o poder que for, que há de interferir nessa aliança e nessa promessa. E sobre esse aspecto, assim como os cristãos não reconhecem Israel, a Igreja também não reconhece a monarquia divina em Portugal, embora toda a história portuguesa desenrole-se em cima da visão de Eurique. E é curioso, porque ao mesmo tempo que a Igreja não reconhece a monarquia, a visão de Eurique, ela reconhece a visão de Constantino.
Mas Dom Afonso Henriques vê exatamente a mesma coisa que Constantino vê, com alguma diferença. A visão de Constantino não trouxe para os seus descendentes a fundação de nenhum império de Cristo, ao contrário de Portugal. Ao longo do tempo, portanto, gerações e gerações e gerações e gerações de intelectuais, de estudiosos, de sábios arrumaram formas de contar essas 16 gerações, de identificar essas gerações, para saber quando é que começaria o período do interregno identitário, quando é que começaria a decadência em Portugal, de quando Portugal sairia daquela decadência terrível, quando Deus voltaria a botar os olhos sobre a história de Portugal novamente. Isso tem sido um drama profundo na história portuguesa. Profundo. E a busca desses números, dessa contagem das gerações, mais ou menos engenhosas, tem o claro objetivo de atenuar o resgate dela, né? Ou de apressar, de certa forma, que Deus volte a pôr os olhos sobre Portugal para abençoá-lo como país mais uma vez. Então, subsistiu na história portuguesa e no Brasil os chamados círculos sebásticos, os estudos sebastianistas, as tradições sebastianistas, as festas sebastianistas, as músicas sebastianistas. Por exemplo, no Brasil, o Alceu Valença, que é um sebastianista convicto, pouca gente sabe disso. Aquela música dele chamada Anunciação é a música que fala exatamente do retorno de Dom Sebastião, né? Então, os círculos sebásticos, a figura de Dom Sebastião encarna exatamente isso. É esse Messias, é esse rei do mundo que há de unificar o mundo novamente para salvaguardar a cristandade. Ora, alguns círculos sebásticos vão propor a primeira interpretação integral do vaticínio, que vai durar até o século XX. O ermitão vai vaticinar a Afonso Henriques. Esse ermitão aparece na noite anterior da batalha de Ourique a Dom Afonso. E ele que vai falar da crise aberta pelo desaparecimento de Dom Sebastião, sem descendentes. Existem outros hermeneutas não sebastianistas que vão entender o desejado, ora como o 16º rei de Portugal, ora como a 16ª geração de Portugal. Além de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, Filipe II, Filipe IV, Dom João IV, foram algumas das individualidades diretamente envolvidas nos cômputos dessa 16ª geração. E também houve a investidura de outros membros da Casa de Bragança. Por exemplo, o Duque Dom Teodósio, que é o pai do restaurador, que é o pai de Dom João IV. Portanto, a identificação da 16ª geração é primordial na história de Portugal. Porque ela fala do período da decadência, do abandono, mas depois há a promessa do retorno. E esse assunto é tão sério que o padre Antônio Vieira, não é? Vai fazer uma apologia, vai forçar uma nota e vai dizer que Dom João IV, portanto o primeiro rei
da dinastia de Bragança é o desejado. A obra de Bandarra ligada ao Quinto Império tem exatamente essa perspectiva. O Quinto Império é a teoria de Joaquim de Fiore aplicada dentro de Portugal. É isso, trocando em miúdos. Bandarra fala o seguinte, abre aspas, o império que Cristo prometeu à descendência de el-rei Dom Afonso Henriques é verdadeira, própria e monarquicamente império, e não império como os que têm havido até agora, que meramente são humanos e dos homens, senão império que verdadeiramente seja de Cristo, mas posto e estabelecido em um homem, imperium mihi in te, podendo-se dizer, por uma certa semelhança, que assim como Cristo, falando do império supremo espiritual, disse a Pedro, Pedro, tu és a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Assim falando, o mesmo Cristo do seu império supremo temporal, disse a el-rei Dom Afonso Henriques, sobre tua geração semearei o meu império. E a razão de nomear Cristo a sucessão de um império e do outro não é porque a sucessão do império espiritual ficava para a eleição futura do Espírito Santo, e a sucessão do império temporal não quis que fosse eletiva, senão hereditária, vinculada e investida desde logo na descendência daquele que é Santo Rei. Esses assuntos são extremamente complexos, mas eles são simplesmente a coluna vertebral da história portuguesa. E do Brasil? Não há como entender a história do Brasil, dos descobrimentos marítimos, sem entender isso. Ora, o padre Antônio Vieira, portanto, baseado no mito de Ourique, na tradição do Quinto Império, na ideia do retorno, do desejado, da 16ª geração, da promessa de Cristo, alça Dom João IV, o primeiro rei da dinastia de Bragança, saúda ele como sendo encoberto. Portanto, Antônio Vieira infere que o restaurador chegou. E quando esse restaurador chegar, que é Dom João IV, ele se considera divinamente predestinado para o cargo de imperador universal, o rei do mundo. O imperador universal é aquele que vai reunir toda a cristandade sob Jerusalém, né? E ele chegará a Jerusalém e ele entregará a sua coroa. Portanto, ele não reinará sobre o mundo, ele entrega a coroa para Deus, e a partir daquele momento a cristandade fica diretamente entregue a Deus. E Deus passa a reinar diretamente sobre o mundo. E quando ele entrega a coroa, o anticristo assume o mundo durante um tempo, e depois vem Miguel e destrói o anticristo, e o reino de Deus se instala definitivamente sobre a face da terra. Isso é o Quinto Império. Isto está presente nas chamadas profecias do pseudo-mitódio, né, e da Sibila Tiburtina, não é? Portanto, o imperador universal, vejam, não é um império concreto, material. É aquele que vai reunir toda a cristandade e entregar o mundo a Deus. O padre Antônio Vieira presume que esse rei, e força a nota para que esse rei seja Dom João IV, como
o imperador universal. Então, quando esse imperador for identificado, mas Dom João IV não é avis. Portanto, a leitura forçada de Antônio Vieira sobre a figura do primeiro rei da dinastia de Bragança é, de fato, uma forçação de nota que não faz o menor sentido. E nós só entendemos isso a partir do momento que a gente entende qual era o papel que os jesuítas desempenhavam dentro da história de Portugal. Papel esse que lhes foi proposto pelo rei Dom João III, avô de Dom Sebastião. Apesar de tudo, de todo o esforço de Antônio Vieira, que no final da vida escreve um livro negando tudo que ele havia escrito, inclusivamente sobre o Quinto Império. É curioso isso. Apesar de todos os esforços, Antônio Vieira não consegue forçar a nota e não consegue transformar Dom João IV no imperador universal, porque ele não é. É um Bragança. A promessa de Cristo é para a geração, a dinastia que havia sido atenuada. Portanto, é avis, não é Bragança nunca. Nenhum Bragança, nenhum, é avis. O Marquês de Pombal também tenta tirar proveito do advento dessa ideia do imperador universal. E o próprio Marquês de Pombal, juntamente com Sidônio Paz, Dom João IV, vão integrar o grupo dos fantasmas do encoberto. De modo que a ideia do encoberto em Portugal, do desejado, do imperador universal, é algo muito sério, porque ela diz respeito à terceira parte da promessa de Cristo para Dom Afonso Henriques. Ora, então, o que nós temos é que nós teremos ao longo da história de Portugal inúmeros personagens, não só monarcas, como o Marquês de Pombal, que vão se assumir como desejado no cumprimento dessa profecia e dessa promessa. Porque uma vez que eles sejam identificados com a figura do imperador dos últimos dias, portanto com o rei do mundo, recai sobre eles, claro, uma mística e uma carga simbólica poderosíssima. O próprio presidente Sidônio Paz, já com Portugal como república, assume para si a ideia de ser Dom Sebastião. De modo que esse assunto, na história de Portugal, é muito sério. Mas, para finalizar o nosso programa, para nós termos uma ideia de como o número 17 é recorrente na historiografia portuguesa, Portugal teve uma monarquia que durou contínua, que durou 850 anos. Desculpe, que durou 782 anos. Quando nós pegamos essa monarquia, ela está dividida em 4 dinastias. A primeira dinastia de Borgonha, a segunda é a de Avis,
Desculpe, deixa eu fazer um parêntese antes. Essa monarquia contínua de 782 anos, ela está dividida em 4 dinastias. Quando nós pegamos e vamos fazer os cálculos de epilogística, portanto os cálculos matemáticos sobre essas dinastias, porque Cristo promete a Dom Afonso Henriques que depois dele haverão 16 gerações. A primeira dinastia, né, dura 255 anos. 255 anos, quando nós dividimos esse número, ele surge os números 15 vezes 17. A segunda dinastia, existe um interregno da primeira para a segunda, de 2 anos. A segunda dinastia tem 195 anos. E a terceira dinastia tem 60 anos. Portanto, nós temos 255 anos, de novo, quando eu junto a primeira, e a segunda e a terceira dinastia. De novo aparece o número 17. A quarta dinastia tem 270 anos. Com 2 anos de interregno, nós temos 272. 272 são 16 vezes 17. Então vejam vocês que a primeira dinastia portuguesa é a dinastia de Borgonha. Aparece o número 17 perfeito nela. A segunda e terceira dinastia, aparece o número 17 nela perfeitamente. A segunda dinastia de Avis. A terceira dinastia, são os Philips, é o período em que Portugal e o Brasil ficam sob o domínio da Espanha. E a quarta dinastia é a dinastia de Bragança. Portanto, o número 17 aparece como um ciclo de existência, né? De modo que, sob qualquer circunstância que você olhe para a história de Portugal, você esbarra em 16 gerações. E desde 1979, o Manuel Gandra vem batendo em cima dessa tecla da epilogística, de modo que o 17 é o número que atribui a categoria de um autêntico biorritmo nacional português. Portugal rege-se pelo número 17 e o Brasil também, ou 17 ou 7, ou os múltiplos de 17. Nós vamos fazer uma publicação sobre isso. Ora, e é curioso, existe o brasão real da geração e consanguinidade de Cristo, que é o brasão de Dom João IV, do Rei Redentor de Portugal. Quando nós vamos ver esse brasão, Dom João IV assume-se como descendente direto de Abraão. A dinastia portuguesa tem-se como herdeira bíblica de Israel. O assunto é muito sério. Existem mais algumas outras curiosidades. Portugal teve 34 monarcas distribuídos por essas 4 dinastias. 34 é 2 vezes 17. Sendo que, como é que esses monarcas se distribuíram ao longo da história de Portugal? Eles ficaram distribuídos em simetria perfeita entre a primeira e a segunda dinastia.
A primeira dinastia teve 9 monarcas, a segunda dinastia teve 8, portanto 17. A terceira dinastia teve 3 monarcas e a quarta dinastia teve 14 monarcas, portanto 17. Então, quando a gente pega a primeira e a segunda dinastia, a terceira e a quarta dinastia, nós encontramos o número 17. Quais foram os nomes de todos os reis de Portugal? Dos 34. Sempre tiveram os reis de Portugal 17 nomes originais. Quais são? Afonso, Sancho, Diniz, Pedro, Fernando, João, Duarte, Manuel, Sebastião, Henrique, Filipe, José, Maria, Miguel, Luís e Carlos. E tem o interregno. Então vejam vocês que esses pequenos detalhes. No período, Fernando Pessoa faz um mapa de Portugal e fala que 1978 é um ano que marca uma história nova de Portugal. Então, quando nós pegamos o período que mediou de 1910 a 1978, portanto, do início da República Portuguesa, até essa data que Fernando Pessoa coloca no mapa de Portugal, em 1978, nós temos que 17 presidentes ocuparam o Palácio de Belém. Portugal teve 17 presidentes e vai por aí afora. Né? Então vejam vocês que esses estudos todos não são meras coincidências, porque esse é exatamente o número que aparece na lenda do milagre de Ourique. Esse é exatamente o número de Cristo para Dom Afonso. Portanto, nós estamos diante de algo muito grave, muito sério, muito profundo. E essa é a razão pela qual, embora a Igreja tenha proibido por concílio o estudo dos números e das influências astronômicas, por toda a história de Portugal, a história de Portugal advoga para si um modelo providencialista do cosmos. Porque vejam, se o número 17 aparece sempre na história de Portugal, nós estamos falando de um eterno retorno cíclico, segundo uma cadência rítmica, uma precisão matemática, geométrica. Ora, e é esse número, dentro de todos os estudos muito sérios que envolvem, e de toda a documentação que nós já levantamos, e toda essa documentação vem sendo publicada pelo Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica. Portanto, para dizer que não há epilogística na história de Portugal, como os judeus fazem os seus cálculos de gematria, não é? De números, é preciso simplesmente desconsiderar toda a história de Portugal. E, para tanto, um indivíduo que duvida disso, é bom que ele vá às fontes, como nós fomos, e desminta as fontes tradicionais, historiográficas e primárias
da história de Portugal. Acontece que se ele fizer isso, ele destrói a história de Portugal, não é? Portanto, a história não é aquilo que nós queremos que ela seja e nem aquilo que a Igreja deseja que as histórias dos povos sejam. A história é aquilo que ela é. E no caso de Portugal, a história de Portugal começa com uma visão de um homem, de Cristo. E Cristo conversa com ele. E a partir dessa conversa, nasce uma nação, nasce um país. E esse país nasce predestinado a ser o império de Cristo e a levar, por onde passar, a causa da cruz. Portanto, os assuntos ligados, repito, ao sebastianismo, dentro da história do Brasil e de Portugal, se for subtraído deles o mito de Ourique, eles não fazem o menor sentido, bem como a história de Portugal. E aí sim, cai numa mera heresia tola de destruição da cristandade ou da Igreja Católica. De modo algum, o messianismo, o profetismo, o milenarismo que perpassam a história de Portugal e do Brasil podem ser considerados heresias ou podem ser, em algum momento, por menor que seja, equiparado a uma heresia, dessas que a Igreja Católica vem combatendo, heresias essas que, entre outras tantas, desejam destruir a história da cristandade. Tudo que Portugal nunca fez foi destruir a história da cristandade. Ao contrário. Sempre foi defender, e defendê-la inclusivamente contra o Islã. E essa defesa foi uma defesa consciente, capitaneada por todos os reis de Portugal. A história do país que descobriu o Brasil, que construiu o Brasil e que deixou um legado no Brasil, é completamente diferente da mentira, da fraude, da vergonha que tem sido contada ao longo de mais de um século por quase todos os historiadores brasileiros, inclusivamente os historiadores tidos como conservadores, porque todos eles padecem de um mesmo mal. Que mal é esse? A mentira histórica criada por Dom Pedro I e por José Bonifácio, além de outras mentiras que são criadas sobre a história de Portugal. A história do Brasil tem de ser revista. E ela não pode ser revista à revelia da história de Portugal. E não há história de Portugal sem o mito de Ourique. Não há Portugal sem a Ordem do Tempo. Não há Portugal sem o Quinto Império. Não há Portugal sem o culto dos impérios do Espírito Santo. Não há Portugal sem o sebastianismo, porque não há Portugal sem Cristo. Porque todos esses episódios fazem parte da conversa de Cristo com Afonso Henriques. Portugal
é o império de Cristo. Assim como Israel foi a nação de Deus. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a programação da nossa rádio. Um abraço e até a semana que vem.